Glórias a Deus, aleluia. Uma tarde maravilhosa para todos nós, neste dia, nesta segunda-feira. Passando aqui primeiramente para agradecer a Deus por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estar aqui nesta tarde. Glórias a Deus, sou grato a Deus, que o Senhor é fiel nas nossas vidas. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos mantido de pé para estar aqui, porque se não fosse Ele, o que seria de nós? Aleluia. O motivo de estar trazendo este vídeo nesta tarde é, como sempre eu faço, está trazendo uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida espiritual, para os ouvintes. Está transmitindo uma palavra para nossas vidas. E a palavra do Senhor, nesta tarde, ela vem nos falar nas cartas de 2 Timóteo, o capítulo 4, glórias a Deus, versículo 1, aleluia. A palavra do Senhor vem nos falar da seguinte forma, versículo 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja num tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Versículo 3: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestre que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Uma palavra bastante conhecida, mas é uma palavra que vem nos exortar, nos despertar. Uma palavra poderosa, glórias a Deus. A palavra do Senhor, aleluia, que é alimento para o nosso espírito. A palavra do Senhor que nos sustenta, que nos mantém de pé. Essa palavra, a palavra de salvação, a palavra verdadeira, glórias a Deus, aleluia. Então aqui, glórias a Deus, vemos aqui esse texto que nós lemos, onde o apóstolo Paulo, glórias a Deus, primeiramente ele vem estar, aleluia, vem estar elogiando o seu filho na fé ali, que é Timóteo,
Nós vem estar elogiando ele pelo seu bom trabalho, pelo seu desempenho ali na obra de Deus, aleluia. Mas também ao mesmo tempo, glórias a Deus, o apóstolo Paulo vem estar exortando a Timóteo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi um homem, glórias a Deus, que teve muitas experiências com o Senhor, passou por diversas coisas, por diversos naufrágios, por diversas tribulações, por diversas lutas, por diversas prisões, por diversos açoites, por amor à palavra do Senhor. Então ele podia estar exortando a Timóteo naquele momento. Timóteo era um jovem na fé, que estava ali crescendo espiritualmente, um pregador da palavra do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo, um homem experiente, graças a Deus que nós sabemos muito bem, que foi um dos maiores pregadores do Evangelho, glórias a Deus, e que trouxe a palavra do Senhor, glórias a Deus, para que eu e você estivéssemos escutando nesta tarde, glórias a Deus. Então este homem foi muito usado por Deus, um homem que ele foi perseguidor da igreja, mas ele passou a ser perseguido e passou a ser discípulo de Jesus, glórias a Deus. Então aqui lemos esse texto onde o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo aqui, glórias a Deus, acerca, aleluia, dos acontecimentos que estavam já acontecendo naquela época e que iriam acontecer, glórias a Deus, aleluia. Então aqui ele vai estar exortando a Timóteo, onde ele vai dizer, glórias a Deus, que nos últimos dias, glórias a Deus, viria tempos difíceis, tempos tenebrosos, glórias a Deus, onde muitos se apostatariam da fé, glórias a Deus, pois muitos seriam egoístas, glórias a Deus, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não teriam respeito pela religião, glórias a Deus. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Glórias a Deus. Então Timóteo vem estar, apóstolo Paulo vem estar exortando a Timóteo sobre estas coisas que irão acontecer, sobre o que as pessoas irão ser nos últimos dias. Glórias a Deus. Ali, quando nós lemos esse texto em 2 Timóteo, glórias a Deus, versículo 4, então aqui o apóstolo Paulo está exortando ele para que ele viesse continuar pregando a verdade, aleluia, para que ele viesse continuar firme, pregando o verdadeiro evangelho, a palavra de salvação, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus. Por quê? Porque viria os tempos onde muitas pessoas não iam pregar mais a verdade, muitas pessoas iam recuar, iam mudar a palavra verdadeira, iam mudar a doutrina do Senhor, onde elas iam dar ouvido a espírito enganadores, a doutrinas de demônios, glórias a Deus, aleluia. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, ele vai estar ali orientando os seus discípulos, lá em Mateus 24, glórias a Deus, onde ele vai estar ali orientando o seu discípulo sobre os acontecimentos, sobre os sinais que está acontecendo, glórias a Deus, sobre a sua vinda, sobre a sua volta, onde ele vai dizer que era para o seu discípulo ser vigilante, cautelosos, glórias a Deus,
porque viriam muitos em seu nome, dizendo eu sou o Cristo, pregando, glórias a Deus, pregando palavras, mas que não eram palavras de Jesus, pregando heresias, glórias a Deus, aleluia. Então ele vai estar orientando seu discípulo a ter cuidado com essas coisas, glórias a Deus. Aí também ele vai estar deixando os sinais, aleluia, onde ele vai dizer que nos últimos dias, glórias a Deus, o amor de muitos ia esfriar, aleluia, aonde as pessoas, elas seriam amantes de si mesmo, glórias a Deus, aonde ia existir terremotos, fomes, pestes, aleluia, aonde nações se levantariam contra nações, reino contra reinos, glórias a Deus. Mas se nós prestarmos atenção no que Jesus está dizendo, essas coisas já aconteciam, terremotos, pestes, nações, reino contra reino, tudo isso já aconteceu, glórias a Deus. Mas ele disse que isso ia se acrescentar mais ainda, glórias a Deus, como se uma mulher estivesse para dar à luz, glórias a Deus, como a dor do parto ia aumentando e ela estivesse perto dela dar à luz ao seu filho. Então isso Jesus estava só, glórias a Deus, trazendo para que eles viessem entender, ter algo ali, uma base do que, como estaria próximo à sua vinda, glórias a Deus, aleluia. Então aqui quando lemos esse texto, vemos aqui o apóstolo Paulo exortando Timóteo, glórias a Deus, dizendo para que ele viesse ser vigilante, cauteloso, continuasse pregando a verdade, porque existe tempo onde as pessoas, glórias a Deus, elas não iam dar mais ouvido à verdade. Vemos hoje em dia que as pessoas não querem mais escutar a verdade. As pessoas não querem mais ser confrontadas, glórias a Deus, aleluia. Por quê? Porque elas querem viver de qualquer jeito, de qualquer forma, aleluia. Mas a Bíblia não nos ensina nós viver de qualquer jeito. A Bíblia não nos ensina nós viver de qualquer forma, glórias a Deus. O Senhor disse àquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, glórias a Deus, aleluia. Então, aleluia, para ir até Jesus, tem que ter renúncia, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar à mentira, tem que renunciar, glórias a Deus, o adultério, a fornicação, tem que renunciar a muitas coisas deste mundo, mas as pessoas não querem, aleluia. Então aqui quando nós lemos essa passagem, vemos aqui no versículo 3 que o apóstolo Paulo vai nos falar que muitas delas iam procurar mestres para si mesmo, para falar o que elas querem ouvir, glórias a Deus. Por isso que hoje em dia existem milhares de igrejas, de congregações, porque quando uma pessoa ela escuta aquilo que confronta o que ela está vivendo ali que é errado, ela pula do barco e vai para outro canto. Não, aqui eu não gostei dessa pregação, porque que falou disso e disso que ela está vivendo. Então ela pula do barco e vai para outro canto, para ela escutar aquilo que ela quer, que ela deseja, que ela tem vontade, glórias a Deus. A Bíblia vai nos falar que todas as coisas, elas não são lícitas. O Senhor nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher qual o caminho que nós vamos trilhar naquele grande dia. Você pode dizer, não, mas todas as coisas me são lícitas, mas também vai dizer que nem todas as coisas me convêm. Glórias a Deus, aleluia. Isso vai nos falar lá em 1 Coríntios, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glórias a Deus, aleluia. Aí você pode me perguntar, glórias a Deus, eu posso ir para a igreja e posso continuar bebendo? Pode.
Glórias a Deus. Isso é lícito. O Senhor deu livre arbítrio para cada um de nós. Não posso ir para a igreja e posso continuar no adultério? Pode. A vida é sua. Irmão, posso ir para a igreja e posso continuar na fornicação? Você pode. Irmão, posso ir para a igreja e viver a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, no pecado, no erro, na mentira? Você pode. Que a palavra diz: todas as coisas me são lícitas, mas nenhum me convém. Mas o que é que eu não posso? Você só não pode entrar na Nova Jerusalém. Glórias a Deus, porque há dois caminhos que o Senhor deixou. Um que leva ao céu e o outro que leva ao inferno. Há dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. Caminho largo, glórias a Deus, aonde muitos estão entrando por ele. É o caminho que conduz para a perdição, porque é um caminho largo, é um caminho fácil. As pessoas hoje querem coisas fáceis, porque elas querem viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas o Evangelho de Cristo, ele não nos ensina a viver de qualquer forma, porque eu já li: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então esse negue-se a si mesmo é o caminho estreito, é o caminho da renúncia, porque a Bíblia vai nos falar lá em Salmo 24: quem habitará no monte santo do Senhor? Aí ele vai dizer: aquele que é limpo de mão e é puro de coração. Por quê, irmão? Porque no céu não entra pecado. No céu, glórias a Deus, vai entrar um povo santo, um povo que se santifica, um povo lavado, um povo remido pelo sangue do Cordeiro. Eu posso dizer para você que ser crente é fácil, mas ser cristão não é fácil, porque ser crente até o diabo é. Ele crê que estremece, mas ele não obedece. Mas ser cristão é diferente. Ser cristão é ter Cristo na sua vida, é seguir o caminho, glórias a Deus, é estar com Cristo e ele está em nós, porque ele vai dizer que sem mim nada nós poderemos fazer. Então nós temos que estar nele para ele estar em nós, porque se nós não estiver nele, ele também não vai estar em nós. Glórias a Deus. Eu sinto muito, isso é a verdade, onde muitos pregadores hoje em dia não pregam esta palavra. Aleluia. Então aqui ele vai dizer que muitos procurarão mestre para si mesmo. Por quê? Porque elas vão estar cochichando nos ouvidos. Elas não vão mais escutar a verdade, o erro. Porque, glórias a Deus, nós sabemos muito bem, aleluia, que quando uma ferida ela está, glórias a Deus, cicatrizando ali, quando ela bate, ela dói. Aleluia. Ela mexe. Se nós mexer, ela vai doer. Glórias a Deus. Aleluia. Então é isso que as pessoas elas estão vivendo hoje em dia. Aleluia. Elas não querem mais viver na verdade. Por quê? Porque a verdade ela cura. A verdade ela liberta. A verdade ela transforma. A Bíblia vai nos falar, glórias a Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. A Bíblia vai nos falar, glórias a Deus, que o Deus desse século, ele já cegou o entendimento de muitos descrentes. Para quê? Para que a luz do Evangelho, ela não venha resplandecer sobre o rosto das pessoas, sobre os corações das pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Aleluia. A palavra de Deus, quando ela entra na vida de uma pessoa, ela gera transformação, ela gera libertação, ela gera algo, ela gera, glórias a Deus, uma mudança radical. Aleluia. Então é isso que o inimigo tem feito. Ele tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não venham a escutar mais a verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Então quando as pessoas escutam a verdade, elas não gostam, elas pulam do barco e vão para outro canto, porque o inimigo, ele não está preocupado, aleluia, com a vida que você vive, não, aleluia, mas Deus está, porque ele quer que você venha a ser salvo. Ele não quer que nenhum venha a se perder, mas ele quer que todos venham chegar ao arrependimento genuíno, para que naquele grande dia
glórias a Deus, nós possamos habitar o reino dos céus. Aleluia. Então, o meu dever de pregador da palavra de Deus é falar a verdade para você. Aleluia. Mesmo que você não queira, mesmo que você não queira ouvir ou entender, mas eu tenho que falar a verdade para você. Eu tenho que dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por ele. Glórias a Deus. Então essa é a verdade. Aleluia. Onde muitos não estão pregando heresia. Aleluia, dizendo que as pessoas têm que viver de qualquer jeito, de qualquer forma, mas não é esse o evangelho verdadeiro. Você pode estar vivendo de qualquer forma, mas a partir do momento que você, glórias a Deus, que Cristo entra na sua vida, tem que gerar uma mudança radical, uma mudança genuína, glórias a Deus, aleluia. Porque se você escuta uma palavra, se você escuta o evangelho, aleluia, que não confronta o seu erro, que não confronta o seu pecado, isso nunca foi evangelho, glórias a Deus. Mas isso é heresia, porque o evangelho ele confronta, o evangelho ele nos conserta, glórias a Deus. Por isso que o Senhor disse que ele não veio nessa terra para agradar ninguém, ele veio para trazer divisão, glórias a Deus. Porque a sua palavra, ela confronta o erro, ela confronta o pecado, aleluia. Então aqui, meus irmãos, deixe essa palavra para você, que você venha refletir e entender, aleluia. Jesus ele está voltando, glórias a Deus, aleluia. A escolha é sua e a escolha é minha, glórias a Deus. Qual é o caminho que nós vamos trilhar naquele grande dia, glórias a Deus. Porque o diabo ele não está brincando de ser diabo não, aleluia. Ele está aí por aí afora, bramando como um leão, procurando alguém para tragar, para derrubar, para tirar da posição, aleluia. Mas se você estiver vivendo na verdade, queira Satanás ou não, você não vai sair da posição, porque Jesus ele é a nossa base, amém? Então deixa essa palavra, que você venha refletir e entender, glórias a Deus, que o caminho da salvação é a palavra da verdade, amém?